Fala pessoal, Rogério Napoleão Júnior falando e vamos continuar o nosso curso do zero ao sistema completo aqui. Na aula passada, ou no vídeo passado, a gente fez o início ali do mapeamento de usuário entity, certo? Então nós temos o usuário entity aqui com ID, nome, login, senha, e-mail, com os campos mapeados, tudo ok. Depois nós implementamos os get sets, depois o hashcode e equals, né? E na nossa arquitetura que nós criamos aqui, nós temos algumas camadas, né? Que é o controller, repository, service, são as camadas de responsabilidades, vamos dizer assim. E nós temos outros dois caras aqui, que é o entity e o DTO. E nesse vídeo aqui, antes de eu continuar o projeto com vocês, eu preciso explicar o conceito e a diferença entre os dois caras, né? Que é o entity e o DTO. Então, o entity a gente partiu que já viu nos vídeos anteriores o que é, né? Ele representa um objeto do meu negócio e esse objeto no meu negócio também pode representar uma tabela do meu banco de dados, onde a gente faz os mapeamentos, etc, por aí vai, né? E daí nós temos uma outra camada que a gente chama de Data Transfer Object, né? E por que eu botei nesse vídeo aqui a diferença de um e de outro? Porque eles, num primeiro momento, parecerão que são iguais, né? Então, o formato de desenvolvimento dele na questão de atributos e get sets são, muito dos casos, o mesmo, né? Então, eles são muito parecidos. Então, eles são parecidos. Só que o que acontece? Eles têm responsabilidades diferentes. Então, por isso que a gente acaba criando esses dois caras. Enquanto a entidade, né, a entity, é o domínio do negócio de vocês, né, e que também acaba representando o modelo de dados, tá? O modelo de dados, o DTO ele também representa dados, mas ele representa os dados de transferência. Tá, mas o que são esses dados de transferência? Quando a gente está desenvolvendo aqui no back-end, nós teremos que mandar dados para o nosso front-end. Esses dados que a gente envia para o front-end, né, é onde a gente acaba aplicando o DTO, o Data Transfer Object, tá? Então, por conta disso, a gente acaba tendo no nosso projeto o Entity e o DTO. Existem alguns padrões, alguns autores, que o que manda lá para o front acaba sendo o Entity também, tá? Isso aí até vai funcionar, não tem problema. Mas para a gente estabelecer um padrão aqui e seguir esse padrão bastante utilizado, a gente acaba criando essas duas camadas, tá? Outra coisa é que depois todo o dado de transferência que eu continuo mandando para o meu front, vamos dizer assim, ele se mantém independente da entidade, né? Então vamos supor que em algum momento a minha entidade começou a existir mais dados e eu não quero refletir esses mais dados no envio para o meu front-end. Com essa arquitetura de ter entity e DTO no meu projeto, vai funcionar essa alteração, tá? Mas chega de falar e vou mostrar agora na prática que talvez vocês vão entender por que eu estou refletindo nessa diferença entre os dois, tá bom? Então, nesse nosso projeto aqui, ó, nós temos o usuário entity. O que eu vou fazer? Eu vou criar agora, na minha pasta DTO, eu vou criar um cara usuário, usuário DTO. E o que vai ter esse cara usuário DTO? Ele terá basicamente os mesmos atributos, tanto é que eu vou copiar aqui do usuário entity no usuário DTO. Então ele vai ser um objeto que tem os atributos referente ao usuário, tá? Então ele tem um ID sem as anotações, é só o objeto plano, né? Então vai ter o nome, vai ter o login, vai ter a senha, tá? E vai ter o e-mail. Então, esse aqui é o meu DTO. Ele é muito parecido com o Entity. Então, tem casos que o DTO será o mesmo que o Entity. Tá? Será o mesmo que o Entity, certo? Mas a gente tem que entender que esses dois caras têm responsabilidades diferentes. Em determinado ponto, eles podem ser diferentes, tá? Como também podem ser iguais. Vai depender do desenvolvimento.
Não se preocupem que no decorrer desse projeto a gente vai ver várias aplicações do uso do DTO, quando é igual, quando não é igual, e vai acabar ficando mais claro. Então, esse é o primeiro contato que nós estamos tendo com o DTO. Por via de regra, ele possui os mesmos atributos do Entity, só que a gente acaba fazendo uma cópia, né? Por conta que as responsabilidades dele no projeto é diferente, né? Então, professor, mas que retrabalho, eu tenho que copiar dois objetos e tal. É uma questão de padronização. Tem gente que já manda lá para o front direto o entity, tá? Não teria problema, mas no futuro, se tivesse alguma alteração, né? Ou, enfim, até controle de estado do objeto, ali começa a complicar. Então, para a gente evitar complicação futura e meio que já se prevenir aqui desde quando a gente está criando, a gente acaba criando esse mecanismo. Então, ele também vai possuir o getSet, o getSet. Então, deixa eu gerar aqui o nosso source generate getter and setter para todos. Já o hashcode e o equals não precisa ter nesse cara, porque esse cara, ele é um objeto de transferência. Eu não vou aplicar nenhuma regra de negócio aqui dentro dele. Ele só tem o objetivo de representar dados para transferir para o front-end. Então, todos os dados que forem sair para o front-end, a gente vai ter um DTO que vai representar essa saída, tá? Existem alguns casos também, e por exemplo, esse é um deles, né? Se eu for criar um método de consulta no banco de dados, né? Então eu vou consultar uma lista de entidades, porque é o que ele busca no banco de dados, e aqui no usuário DTO, eu tenho que fazer uma conversão do usuário entity para o usuário DTO. O Spring Boot já traz um utilitário que nos facilita fazer essa conversão de DTO para entity, tá? E como é que a gente pode fazer? Eu posso criar, por exemplo, um construtor aqui, certo? E no construtor dele, o que eu mando como parâmetro? Eu mando um entity. E eu consigo pegar esse entity, os atributos desse entity, e jogar para os meus atributos do DTO de forma automática, né? Ele faz essa conversão caso ele ache os atributos iguais. Então, por exemplo, aqui, ó, beans útil, que é uma classe aqui do beanutils, aqui, ó, Georg Spring Framework.beans, .copy properties. Então eu consigo, ó, copiar o usuário para este cara aqui, tá? Então é interessante no DTO eu botar já um construtor que faça essa conversão, que eu leia um entity e converta para DTO, tá? É interessante no meu DTO também eu ter um construtor vazio para o padrão que o meu framework, que o Spring Boot exige ali em algumas situações. E se eu quisesse converter, por exemplo, um DTO para o entity, o que eu posso fazer? Eu posso fazer esse mesmo papel lá na classe usuário entity. Então, eu posso criar aqui uma classe, por exemplo, usuário entity, certo? Que recebe usuário DTO. Vai receber usuário DTO, ok? E aqui eu vou fazer a conversão, vamos dizer assim, né? Beanutils, copy property, do usuário que veio por parâmetro para a classe atual. É recomendado também a gente ter um construtor vazio, porque eu posso querer instanciar objeto em determinada situação, né? E a gente precisa ter também um construtor vazio ali. Então vejam, basicamente, deixa eu abrir a canetinha para desenhar. O que vai acontecer? Dentro da minha arquitetura aqui, ó, o meu back-end, certo? Eu tenho as camadas que a gente viu, certo? E agora eu consigo navegar a entidade entre essas duas camadas, tá? E se eu quiser ir lá para o meu controller, que é essa última camada, eu consigo fazer uma conversão aqui, né? Uma conversão de lá para cá, daqui para lá, para um DTO. Para o DTO estar pronto para sair para o meu front-end, tá? Então aqui o que sai lá no meu front-end é DTO. O que cadastra no banco de dados é entidade, né? Então o banco de dados trabalha com entidade aqui, né? E DTO trabalha com DTO, tá? Então isso aqui é um padrão que a gente começa a aplicar no nosso projeto Spring Boot, tá? Talvez se vocês forem ver em outros lugares, talvez não use esse DTO, já usa ent direto, existem essas variações,
mas por via de regra eu acho melhor trabalhar sempre uma cópia da transferência de dados que vai ter para a gente manter essas responsabilidades de forma independente, tá? Então vamos seguir nessa linha que daí eu acho que vai ser melhor para nós no futuro, tá bom? Então esse vídeo é sobre vocês desenvolvam o DTO aí do projeto de vocês, né? Já criem esse mecanismo de transferência e até o próximo vídeo, tá bom? Um abraço, até mais, tchau, tchau.